Pessoal, hoje iremos continuar a nossa aula sobre embalagens. Bom, primeiro vamos ver uma classificação das embalagens de acordo com a sua estrutura. Independente do material, ela pode ser de vários tipos: rígida, semi-rígida, que é aquela que permite uma certa dobradura, e a flexível. Flexível nós temos, por exemplo, aquelas embalagens de salgadinhos ou embalagens para castanhas, que tem uma parte metálica, que ela é plástico e metal junto, que é alumínio. Então, elas são flexíveis. Já nós temos as garrafas e frascos de vidro, são rígidas. As caixas de papelão, principalmente as caixas para transporte de frutas, elas são consideradas rígidas. Já as bandejas de alumínio são consideradas semi-rígidas, assim como aquelas caixinhas de cartolina, que é aquela caixinha, por exemplo, do Cremogema, da Maisena, tá? São consideradas semi-rígidas, que têm uma estrutura, mas são facilmente dobráveis. Eu queria que vocês entendessem uma coisa: todas as embalagens elas sofrem um certo grau de interação, ou seja, em um sistema que nós chamamos sistemas de embalagem, nós consideramos vários ambientes. A embalagem em si, o alimento que está dentro da embalagem e o ambiente, o meio externo. Tá? Então, ocorrem interações do ambiente com a embalagem, com o alimento, ou só do ambiente migrando para a embalagem, ou do alimento para a embalagem, como por exemplo, quando você coloca uma comida gordurosa em um depósito plástico e o plástico não é adequado, então fica manchado de laranja. Então, aqui dali é um processo de migração. Pode também migrar substâncias da embalagem para o meio ambiente e da embalagem para o alimento. Dependendo do que você deseja, você tem que evitar ao máximo essas migrações, com exceções. Por exemplo, quando nós temos um ambiente, uma embalagem para material, para frutas frescas ou hortaliças frescas, se você tiver uma embalagem que seja totalmente barreira à entrada de oxigênio, a passagem de oxigênio e passagem de umidade, o seu alimento fresco, seu vegetal fresco, vai passar por um processo fermentativo. Então, você tem que utilizar um material de embalagem que ele possa realizar essa passagem de forma controlada. Também não pode passar totalmente, assim como não pode bloquear totalmente. Então, depende do tipo que você vai utilizar. Bom, é só que essas interações elas podem trazer várias consequências. Luz, por exemplo, ele pode causar processo de oxidação, tanto nas cores, nos pigmentos, como nos lipídios, tá? Assim como o oxigênio também é oxidante. Então, se você não quer oxidar seu alimento nem perder coloração, você tem que utilizar um material de embalagem que seja uma barreira a esses dois, seja uma embalagem opaca e que não passe oxigênio. Umidade. A umidade ela pode aumentar a quantidade de água no alimento e modificar a textura. Por exemplo, castanha, se não for bem fechada, ou um biscoito que não foi bem fechado, ele absorve a umidade do ambiente e amolece, perdendo textura. Compostos voláteis, ou seja, que causam cheiro, eles podem alterar o odor e o gosto do alimento, ou seja, altera todo o sabor. E os compostos que estão na embalagem, todo material, seja da tinta, seja do adesivo, seja do próprio material da embalagem que entrar em contato com o alimento, ele tem que ser legalizado e utilizado nos limites que estão estabelecidos nas legislações. Pois se for uma substância inadequada ou em quantidades acima do permitido, você pode trazer consequências toxicológicas para o seu consumidor. A cadeia de produção de embalagens, ela envolve não só um setorzinho da sua fábrica, mas ela também vai envolver vários fornecedores, desde o que vai fornecer as substâncias adesivas para fechar a caixa, os que vão fabricar as máquinas para produzir a embalagem, os fabricantes de acessórios,
o processo, todos os envolvidos no processo de distribuição, de design da embalagem, nos fabricantes de tinta para a impressão do rótulo, os produtos e matérias-primas que vão ser utilizados para produzir essa embalagem e os fornecedores de sistemas de embalagem, como por exemplo a Tetra Pak. Aquela caixinha longa-vida, ela é produzida por um equipamento específico de uma fábrica específica. Não pode ser feito por outra fábrica. Então, ela é um sistema que você tem que utilizar, não a parte do sistema, mas tem que utilizar o maquinário, utilizar o material da embalagem específica, utilizar os parâmetros específicos da fábrica e assim vai. Para você criar uma embalagem, tá? Principalmente quando você está começando um novo negócio, tem vários pontos que você tem que levar em consideração. Desde a descrição física, como é que vai ser feito, como é que vai ser o modelo, material, a publicidade, as interações que podem ter entre o material e o alimento ou com o ambiente, o impacto ambiental, a parte ambiental está bem exigente, né, hoje em qualquer fábrica, as legislações, a utilização de artifícios para venda em redes sociais, agregar valor, seja uma embalagem que seja mais bonita, que seja informativa, que seja biodegradável, que seja de fácil abertura, que você possa levar lá no micro-ondas ou que você consiga consumir o produto logo dentro da embalagem e assim vai, ou reutilizar e também verificar o sistema de transporte e distribuição. Vamos ver aqui os principais materiais básicos para produzir embalagens. O primeiro deles são o vidro, né? O vidro, ele é um material à base de sílica e as suas cores e nível de transparência ou translucidez varia de acordo com a quantidade de materiais que são utilizados. Então, se eu tenho mais ou menos de um material para produzir esse vidro, ele vai me trazer colorações diferentes e características diferentes. Ele vai ser mais resistente à pancada, mais resistente à temperatura ou de colorações diferentes. Esse material, a formulação é feita, o material é aquecido e em seguida ele vai para uma prensa onde vai ser forçado ou mecanicamente ou ocorre o que a gente chama de soprado, que é um jato de ar muito forte que vai formar o formato da minha embalagem, seja ela um pote ou seja uma garrafinha. Como vantagens do vidro, vou citar algumas. Ele é quimicamente inerte, ou seja, ele não tem esse processo de interação com o alimento. Entre todos os materiais que nós vamos ver, esse é o mais inerte. Ele é bom porque tem uma visualização do alimento dentro da embalagem muito boa, o que agrada muitos alimentos. Ele não é tóxico, ele é resistente a temperaturas até 100 graus, acima disso, muitos dos vidros não resistem. Reciclável, você consegue moldar, impermeável à umidade, micro-organismos e gases. Ele tem uma certa rigidez que permite um grau limitado de empilhamento, reutilizável domesticamente e tem várias formas, cores e tamanhos. Fora que o vidro traz uma característica de qualidade, de algo mais sofisticado. Um molho de tomate numa caixinha é menos atrativo do que um molho de tomate numa embalagem de vidro. Desvantagens: o peso, muito pesado, pouca resistência a choques mecânicos, a pancadas, e se tiver algum fragmento pode ser perigoso para o seu consumidor. Então, não pode ser qualquer tipo de vidro. E lembrando que ângulos agudos, ou seja, quando você tem laterais da sua embalagem muito com um grau abaixo de 90 graus seria isso, se for abaixo, essa quinazinha assim vai proporcionar um ponto muito frágil e de quebra da sua embalagem. Por isso que os copinhos geralmente são assim, ó, arredondados e bem abertos, que é para evitar esse tipo de ângulo muito fechado, assim como as garrafas também. Aqui para mostrar a vocês uma
interação de uso de dois tipos de materiais em um único tipo de embalagem. Nós temos a garrafa de vidro e a tampa, que é metálica. Nós temos a tampinha assim, que ela tem essas corrugações mais abertas, e quando você coloca ela na boca da garrafa, por exemplo, na garrafa de cerveja, desculpa, na embalagem de cerveja, ela vai ser prensada, e a partir dessa prensa, a saiazinha lateral dela é comprimida ao redor do material de vidro. Aqui dentro nós temos um vedante, que é tipo aquele, você vê aquele plásticozinho que a gente tenta arrancar, ele na verdade é um vedante. E com a pressão do fechamento dessa embalagem, ele ocupa todo o possível espaço que tenha para evitar que entre oxigênio dentro do alimento e, consequentemente, cause aquelas interações ruins, como oxidação, perda de coloração, mudança de sabor, entre outros. Outra vantagem do vidro é o ciclo infinito do vidro, que ele pode ser usado e reutilizado várias vezes através do processo de coleta. Embalagens metálicas, tá? As embalagens metálicas, muitas delas são feitas a partir de folha de Flandres ou de alumínio. A folha de Flandres, ela é uma folha de estanho que tem um revestimento na parte interna e na parte externa. Ela é ideal para proteger alimentos, bebidas e outras substâncias quando embaladas, para que durem muito além do tempo normal, mesmo expostas à temperatura ambiente, que são nossos famosos produtos enlatados, que duram meses, anos, tá? Que vimos até na aula de conservação, a técnica de aplicação de calor em alimentos já embalados. Um principal material utilizado nesse tipo de conservação são as latas. Aqui uma imagem das latinhas antes de serem fechadas. Elas são bem maiores do que o que realmente vai ficar no final, porque a gente vai passar por um processo de recravação que eu vou mostrar um pouco mais à frente. As vantagens da folha de Flandres, tá? Ela é barreira natural à luz, ela no transporte, armazenamento e manuseamento, ela é resistente a choques, queda, e você consegue empilhar bastante, né? À toa que fazem aquelas torres, né, nos supermercados com essas latinhas, o que auxilia muito, muito, muito no processo de redução de perdas durante o transporte. Ela não é inflamável, 100% reciclável, resistente a altas temperaturas e permite que o produto mantenha as condições ideais durante muito tempo, mesmo fora da temperatura de refrigeração. Aqui essa folha de Flandres, ela é feita por várias camadas. Você tem a camada de aço, depois as camadas seguintes, elas vão fazer o processo de proteção desse aço base que está aqui. Então, se for corroer com oxigênio, ele começa a corroer as partes mais externas e demora muito a chegar no aço base que vai formar esta folha de Flandres para formar as latinhas. Aqui a mesma informação, só que de forma um pouco mais ilustrativa, as camadas de uma latinha, tá? A gente não vê, né? Olhando a gente acha que é a mesma coisa, mas microscopicamente são camadas diferentes, exatamente para todas ajudarem a proteger esse aço, para esse aço não entrar em contato com o alimento e se degradar o alimento, e nem para ser degradado pelo oxigênio, pela umidade do ambiente. O alumínio é outro material metálico bastante utilizado, porque tem boa aparência, ausência de odor e sabor, habilidade de dobrar completamente, ele consegue ser uma excelente barreira à umidade, ele é totalmente reciclável, não precisa do verniz que a folha de Flandres que tem, ou seja, é um processo a menos na fabricação dessa embalagem.
Aqui eu coloquei essa ilustração para lembrar vocês que eu deixei um link de um vídeo de produção de latinhas de aço. Ele é um vídeo bem detalhado, mas super legal, que ele mostra desde a bobina inicial até a latinha sendo fechada, feito a tampa. Recomendo a vocês assistirem esse vídeo. As embalagens metálicas no tipo de lata, elas podem ser de 2 ou 3 peças ou 2 ou 3 corpos, significa a mesma coisa. A de 2 ou 3 peças, ela é formada pela lateral, e vai vir a base separada e a tampa separada. Já a de 2 peças ou 2 corpos, por exemplo, as de refrigerante ou de latinha de cerveja, que você vem o corpo e a tampa separada. A fábrica produz os dois, você recebe os dois e tem que ter o maquinário para fazer esse fechamento depois que adicionar o alimento dentro, né? E esse fechamento, ele é realizado por uma técnica denominada recravação, tá? Então, é uma recravação. O que é recravação? Ele vai simplesmente unir essa bordazinha aqui da tampa com a bordazinha do corpo, ou a bordazinha da tampa da peça e o fundo também com a borda de superior e a borda inferior da latinha, por exemplo, se for de 3 corpos, como a latinha do milho verde. Aí aquela bordazinha, aquela costurazinha que tem aqui na lateral, mais proeminente, ela é feita exatamente quando você une 2 peças e fecha. É como se fosse uma costura. Você une as 2 peças e aperta. E esse método denominado de recravação, ó, são 2 peças separadas. Eu tenho duas, a tampa e a parte do corpo. As duas são unidas e apertadas. Temos também nas embalagens metálicas os chamados laminados, que são utilizados como parte metálica o alumínio, junto com papel, com plástico, fazendo camadas múltiplas para obter ou maior rigidez da embalagem, melhor aparência, maior facilidade para imprimir o desenho do rótulo, barreira maior a gases e a umidade do que se esses materiais estivessem sendo utilizados sozinhos. Isso é o que a gente chama de embalagem multicamada. Bom, a gente vai continuar sobre os plásticos no próximo vídeo aqui. Clica no próximo vídeo.